Jesus amigo, estamos aqui, Senhor, em Teu nome, reunidos para mais um trabalho de estudo dessa doutrina maravilhosa. Estudo sobre essa obra deste Espírito que aqui veio, trazendo para nós as informações sobre o mundo espiritual. Informações necessárias e muito importantes para todos nós. Dentro desses estudos, desses conhecimentos e relatos, nós possamos aprender a nos renovar para podermos crescer espiritualmente cada vez melhor. E assim pedimos a permissão à espiritualidade amiga para iniciarmos nosso estudo da noite de hoje. Muita paz. Bem, vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dais a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes, em segredo te pagará. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, essa passagem é muito interessante, né? Sobre a necessidade da ajuda que nós possamos dar, seja ela material ou moralmente. Quando nós auxiliarmos alguém, que nós não alardemos isso. Porque tem pessoas que gostam de ajudar e discretamente fazer, não é? Boa noite, negrão. E fazer divulgação disso, às vezes com um toque, né? Que às vezes até magoa quem ajudou, a quem auxiliou. Então, são alertas para a nossa conduta no dia a dia, né? E quando a gente faz um bem, a gente faz porque quis. Se você pede ajuda a alguém, a pessoa ajuda se quiser. Então, nós, né, vamos ajudar sem esperar a recompensa. Você fez a ajuda porque quis e porque está esperando recompensa. Não é isso? Então, são esses ensinamentos básicos que Jesus nos ensina e traz para nós, através desses evangelistas, para que nós possamos melhorar nossos comportamentos. E vamos dar início ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Não sei se vai ter colagem de texto, mas se alguém tiver o livro e quiser acompanhar, é o capítulo 26, intitulado Mãe e Filho. No capítulo anterior, nós vimos quando Odila recebeu toda aquela ajuda, se renovou, se transformou e já iniciou um processo, né, de progresso espiritual. E a partir daí, dessa renovação, ela teve a oportunidade de um pedido que ela tinha feito, e dentro desse pedido ela teve essa oportunidade em ser atendida, porque ela fez por merecer. E é isso que nós vamos estudar hoje, o reencontro, que ela tanto ansiava por esse momento, do filho, né? Filho dela, que ela já tinha partido antes, o filho tinha ficado, tinha madrasta, e o filho tinha desencarnado. E ela tinha muita vontade de reencontrá-lo. E ela vai agora ter esse benefício, vai receber essa ajuda. Vamos lá, vamos iniciar a leitura. Mãe e filho, a alegria plena
coroara o trio doméstico. Está se referindo à filha que tinha do primeiro dela, né, com o marido que tinha ficado, o marido e a madrasta, que estavam reunidos quando, diante da ajuda que ela já estava sendo instrumento para essa família, onde ela mesma tinha causado todo aquele, né, mal-estar, todos aqueles problemas. Então, agora ela já estava desfazendo todo esse problema, toda essa dificuldade que ela tinha criado. Mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimosos para irmã Clara, perguntando: terei agido corretamente? Lia-se-lhe no rosto a necessidade de uma frase estimulante. É como quando a gente está iniciando um trabalho, né? Ficamos ansiosos para saber se estamos fazendo a coisa certa, direitinho. E assim aconteceu com ela. Quando ela começou a desempenhar trabalho na espiritualidade, ela ficou preocupada. Será que eu fiz correto? Será que está certo tudo que eu fiz? Era para ter sido assim? E ela ficou, né, aquela ansiedade, aquele momento aguardando a aprovação dos mentores, que irmã Clara é uma das mentores que estava ali a amparando, fortalecendo. E ela fica aguardando a resposta. A venerável amiga aconchegou-a de encontro ao coração. Venceste, valorosa, disse terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Quando ela aqui, né, esqueceu toda a mágoa, todo o rancor. Ela venceu quando ele disse valorosa esses sentimentos inferiores que ela cultivou e que causou tanta desordem, tanta desarmonia no lar. Com a madrasta, né, com a segunda esposa do marido, o ciúme. Aí é quando ele diz aqui, né, que o amor, mas um amor diferente, né? Esse amor, quando ela fala, é o amor fraterno, que ela já viu o marido, né, de um outro sentimento, o amor de uma outra forma. Aí ele continua. Vimos Odília colar-se a ela, à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora, osculando-lhe os cabelos. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve e feliz, como não compreendia eu assim antes. Então, ela estava feliz, né, por ter entendido que tudo que ela achava, a posse, que ela achava que o marido era dela, a família dela, que ninguém, a outra estava usurpando o lar dela. Nós não temos nada, é tudo empréstimo. Estamos aqui momentaneamente desempenhando uma tarefa, seja qual ela for, uma missão. E quando chegar a nossa hora de partirmos, nós temos que entender que os que ficarem vai continuar. É uma ordem natural das coisas. Todos nós temos essa necessidade de progredir. E não ficamos presos a vícios, né, e a sentimentos antigos que nós guardamos. Então ela ficou feliz que conseguiu libertar-se dessas viciações, desses sentimentos a que ela estava presa. E a benfeitora a abraçou e a beijou fraternalmente, dando para ela fortalecimento neste momento, para que ela permanecesse naquele clima, naquela sintonia, naquela vibração.
Sim, elucidou Clara, de modo significativo. Veja que frase agora interessante. Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visgo prende o pássaro à distância das alturas. Então, veja só, ela fez uma dieta espiritual. Essa dieta foi de modificar a alimentação do espírito, que é através de sentimento. Quando ela transformou os sentimentos negativos em positivos, aí é uma dieta que ela diz aqui, perdeste peso espiritual, quer dizer, aquele peso, aquilo que achumbava a terra, ela se libertou. Então foi uma dieta que ela fez, transformando tudo aquilo. A gente não faz dieta alimentar para perder peso, para ficar mais esbelta, para ficar mais leve, mais saudável. Assim, espiritualmente, nós transformamos o nosso alimento espiritual, que são os nossos sentimentos, que é com ele que nós nos alimentamos espiritualmente, em sentimentos bons. E isso, qual foi o alimento que transformou-a? O amor fraterno. Então ela diz que ela, com essa transformação, ela, além de perder esse peso, ela elevou-se de nível. Quer dizer, de nível inferior para o nível médio. Ela conseguiu se libertar desse apego, se libertar da viciação, se libertar daqui, das coisas terrenas que nós achamos que é muito importante para nós. A nossa casa, a nossa família, que nós não queremos deixar de maneira nenhuma. É meu, é nossa, é minha. E nós não temos nada. É isso que ela está entendendo agora. Que ela está compreendendo. Que a visão que ela tinha era uma visão deturpada do fato. Que ela pode reencontrar essas pessoas e não está aprisionada a elas, mas está ligada por sentimentos fraternos. É diferente. E continuando, ele faz. E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos, deste agora o amor puro, e por isto o amor puro não te faltará. Vê que alimento, é esse alimento que Jesus espera que nós mantemos, né, vivo em nós. De hora em diante serás aqui bem-aventurada mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Veja só, veja a evolução que ela deu. Veja, diante de uma pequena transformação, pequena para a gente, que para ela foi grande. O quanto ela assim, conquistou, passou a ser o quê? Não é? Uma mensageira dos espíritos, dos anjos guardiões. Transmitir, não é, as orientações desses espíritos. Vê que coisa maravilhosa. Qualquer um de nós podemos conquistar, né? Esse tipo de evolução. Aí diz, mas é porque eu não estou preparado. Temos que nos preparar. E ela continua aqui. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmão, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado de teu Júlio. De uma vez só, quanta coisa Odília conquistou com a sua transformação, com a sua mudança de atitude, com a sua renovação espiritual. Conquistou, né? Em trabalhar junto aos anjos guardiões, sendo mensageira,
se desligar do sentimento possessivo do marido, não mais cobrando dele uma relação que não existia mais, auxiliando a ele, fortalecendo o novo matrimônio dele, onde a harmonia existisse neste lar, né, que ela estava lá causando problemas de influência espirituais na segunda esposa. Então, a partir daí, ela cortou essa vinculação e aproximou a filha da outra. Quer dizer, porque as pessoas dizem, meu filho não vai ter outra mãe. Mas é necessário, como ele diz, ele necessitava deste relacionamento com esta segunda esposa para se reajustar de débitos passados que eles tinham juntos. E ela, com toda essa mudança, auxiliou a ela e ao marido. E a essa criatura que ela diz, né, que devemos querer como irmã. Ajudou-a a melhorar-se também espiritualmente no relacionamento com o marido, que ela não lembra por estar encarnada, mas que foi um desafeto do passado, né? Foi alguém que provocou nela muito sofrimento. E com tudo isso, ela conseguiu um bem precioso que ela tanto queria, que era reencontrar o filho. E ainda diz que ela vai ajudá-lo e vai orientá-lo. Porque ela não vai ser uma colaboradora dos anjos guardiões? Então ela vai estar junto do filho, auxiliando. Vê que maravilha! Odília, transfigurada, espantou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior, né? Não esperava jamais por isso. É quando nós dizemos, né? Um pequeno gesto pode mudar a nossa vida de uma forma que nós nem imaginamos. Aí nós pensamos que é aqui materialmente falando, mas é espiritualmente. O nosso espírito dá um pulo de progresso espiritual tão grande que nós nem imaginamos, com um pequenino gesto que nós tomamos, um pequenino gesto que nós fazemos para com alguém, para com alguma coisa, de qualquer maneira que seja. O sol inundava a terra de raios vivificantes, quer dizer, estava, né, amanhecendo. Quando a reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao Lar da Bênção. O Lar da Bênção é onde se encontra o filho dela internado no plano espiritual. E ela encontrava-se em um hospital fazendo o tratamento para a sua recuperação. O que surtiu efeito, né? E é por ela querer também, né? O espírito tem que querer essa transformação. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamos-la ao reencontro. Quer dizer, eles trabalham muito, então, quando a nossa irmã Clara teve condições nas atividades em que realizava, oportunidade de ir buscar Odília para levá-la até onde Júlio estava. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava inexcedível contentamento. Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava a romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos de luz. Gente, deve ser um cenário lindo, né? O mundo espiritual. Você já imaginou esses lugares belos, floridos, o ar, né, que você respira é diferente, um ar puro que lhe dá paz, tranquilidade. Ela estava extasiada, porque até então não tinha, né, tido contato com um ambiente como esse, devido à condição em que ela se encontrava. E aí ela ficou, não é,
como uma criança abobalhada, admirando tudo, achando tudo tão diferente, tão lindo, sem ter nem o que falar. Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigíamos, quer dizer, do local, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores, né? Um ambiente muito bonito, como se fosse um jardim, uma praça, um campo. No mundo espiritual existe tudo isso, viu, gente? Não é aqui ficção, não, é realidade. É um outro mundo paralelo, o mundo espiritual, onde os espíritos estão desenvolvendo bem, é um mundo lindo, onde nós temos que nos prepararmos para termos condições para conquistarmos um espaço lá, porque senão nós vamos ficar no mundo espiritual num local desagradável. Vai depender da minha condição, da minha vibração, da minha sintonia. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos que brincavam festivamente, quer dizer, estavam chegando próximo, né, ao local onde Júlio encontrava-se. Aí viu muitas crianças, muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo, quer dizer, as vibrações dela ainda eram muito assim, era mais, não tinha uma sustentação muito grande. Então, quando ele diz achava-se distanciada em pensamento, em sintonia, na vibração, então eles estavam a fortalecendo quando ela viu aqueles crianças e lembrando-se do filho. Aí nesse momento a gente pode fazer uma pausa para questionar. E no mundo espiritual existe criança? O espírito não tem idade, não tem forma? Mas existe sim, porque tem aqueles espíritos que desencarnam na forma infantil e ainda permanece preso a esta forma. Tem dificuldade de se transformar. Então, no mundo espiritual existem locais onde eles são acolhidos para até eles compreenderem que não é necessário estarem daquela forma. E muitos deles até são colocados para a reencarnação, ainda permanece no mundo espiritual nesta forma de criança, até chegar o momento da reencarnação, onde eles vão ser preparados para reencarnar, para eles modificarem o quadro mental, né, a que eles ficaram vinculados. Porque nós sabemos que é o nosso pensamento que faz com que nós permanecemos da forma que nós queremos. Então, se eu quero permanecer velha, jovem, criança, adulta, vai ser de acordo com o que eu quero. A espiritualidade não impõe nada, né? Aí ele continua aqui. Por isso mesmo, deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Quer dizer, ela estava só ali admirada, só sendo levada, sendo guiada. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que Blandina é a avó de Clara, que está tomando conta do filho de Odila, Júlio, que nos acolheu com a gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada. Meu filho, Júlio, meu filho! Ficou admirada. Não esperava, quer dizer, por mais que esperasse, não estava preparada, né? Ficou muito emocionada quando reencontrou o filho em um berço, né? Como aqui nós temos no mundo físico, nós não sabemos que o nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Indubitavelmente, a sabedoria universal
colocou impercrustáveis segredos no carinho materno. O amor de mãe, né? Aquele amor que dizem que é um amor incondicional, que ama sem ver nenhum defeito. Esse é o amor de mãe. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos aprender. Essa vinculação, né, de mãe e filho é uma afinidade tão forte que quebra sofrimentos, que é o que ajuda essas criaturas quando estão no mundo espiritual em sofrimento. É o reencontro com os pais, os filhos com os pais e os pais com os filhos. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe, ele gritou, não é? Respondendo ao apelo, quando ela viu e gritou, meu filho. E alongou os braços, agarrando-se-lhe ao busto. Em lágrimas, Odila retirou instintivamente do leito, beijando-o enternecida, né? O reencontro foi emocionante. Quando se lhes acelerou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. Porque Júlio até então não queria sair do berço. Era uma criança apática, sem vontade, sem ânimo. Então, quando reencontrou a mãe, ele ficou feliz. E aquela felicidade renovou, né? Aquele espírito. O amor daquela mãe por aquele filho renovou. E aí ela diz que aí ele reclama para ela que está com a garganta ferida. Aí ela vê, né, aquela ferida enorme na garganta dele e não entende. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando o contento. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Clara não afirmou que ela seria, não é, uma espécie de acompanhante dele, que iria auxiliar os anjos guardiões junto do filho e orientá-lo? Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo e certo sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Quer dizer, ela iria ficar, não é, naquele local, naquele parque onde ficavam as crianças, trabalhando para auxiliar o filho. Além de cuidar do filho, iria cuidar também das outras crianças, auxiliando as pessoas que estavam ali, Blandina, Clara e outros irmãos, outras criaturas que trabalhavam com as crianças. E ela estava sem entender o porquê daquele ferimento. Ela estava preocupada com a garganta do Júlio e não entendia. Sim, a escola das mães apresenta vasta disponibilidade, informou Blandina, prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos, quer dizer, irá ser orientada de como auxiliar e cuidar, né, dele naquele ambiente, porque até então ela não sabe. Ela vivia, né, entregue aos próprios sentimentos, à própria vontade da vingança que ela tinha. E até quando houve a mudança, ela agora tem que reaprender tudo isso, como cuidar daquelas crianças no mundo espiritual. Afligi-me
Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Então ela diz que não entende, ele está em espírito. E como é que ele está com aquele ferimento? Só que ela não sabe, né? Que ela diz que ainda não consegue atinar, não entender, que ela mais à frente irá entender. É que Júlio, antes, né, em reencarnação passada, cometeu um delito contra ele próprio. Tomou veneno, o que deixou o corpo perispiritual marcado. A garganta dele ficou toda em chagas, ferida, né? Então ele tentou envenenar-se, tirar a vida. E isso provocou nele essa marca que ficou, né, no perispírito. E ela não está lembrada no momento, ela não está recordando nada disso, porque ela ainda não chegou a ter a condição de perceber tudo isso. Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Enquanto ela falava isso, os dois, que espírito, eles não precisam falar, só se olhando estão conversando pelo pensamento, trocando ideias, né? O porquê daquilo ter acontecido. Então eles estavam vendo, conversando entre si, como no futuro eles iriam. É como a gente às vezes não está numa roda, um está falando, outro está conversando, e de repente você olha para uma pessoa, só aquele olhar não se entende, só pelo olhar. Imagine isso no mundo espiritual, só pelo pensamento. Quando eles se olham, eles captam o pensamento do outro, né? Foi isso que aconteceu aqui. E eles estavam assim, pensando da forma como será o momento dela perceber e entender tudo isso, né? Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarencio tem a palavra elucidativa, quer dizer, Clarencio iria explicar a ela, ia tentar explicar de alguma forma bem sutil o porquê daquele ferimento, né, aquela ferida na garganta do Júlio. Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso. Nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Quer dizer, ele falou sutilmente. O que estava se passando com Júlio era reflexo de algo que ele praticou em vidas passadas, né? Que ela não estava, como ele diz aqui, ela não tinha ainda condições de perceber, de compreender. Sorrindo, acrescentou: nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela, pela corrente em ação contínua. Quer dizer, a comparação que ele fez é que a nossa caminhada está sempre ligada ao início. Tudo que a gente fizer agora vai estar retornando ao passado, ao que a gente praticou. Se foram coisas boas, vamos ter o reflexo dessas coisas boas, né? Se não foi, então vamos ter que suportar o que nós fizemos, né? Então o rio, ele na nascente, ele não é poluído, mas com o passar do tempo, da caminhada, vai passando pelos municípios
E um município polui, outro não, um polui, outro não. Assim somos nós. Fazemos uma caminhada em que nós poluímos mais, poluímos menos, nosso perispírito. E quando a gente vai mais à frente, que vai tentando limpar nessa correnteza de sujeira que colocamos através de nossas ações, aí é dolorido, é sofrido, né? Não é porque tem que ser assim, é porque nós preferimos que seja assim. É diferente, né? Procurarei compreender, disse Odília, mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui, de novo, e não posso olvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Quer dizer, ela está vendo a necessidade de trabalhar, de se dedicar, de se transformar, porque no futuro próximo, no reencontro com todos os que ficaram, ela vai ter que apresentar, ela vai querer se apresentar e ter condições de poder ajudá-los, de poder ampará-los e socorrê-los, como está começando a fazer agora com o Júlio, né? Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu: um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. É o sonho dela, né? Retornar ao reencontro com todos os familiares novamente dentro de um lar, né? É o que acontece conosco, né? Nós um dia iremos reencontrar todos aqueles que nos precederam, né? Que já estão na pátria espiritual, e um dia iremos nos reencontrar novamente no mundo espiritual, nos prepararmos para retornarmos novamente juntos aqui, para concluirmos a nossa caminhada. Marcelo Sena, boa noite, seja bem-vindo. Blandina e Mari. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana, avó e neta, que elas são, prometeram cooperar, insistindo para que Odília se demorasse junto delas, até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. Quer dizer, Blandina, Thelma, boa noite, MR, boa noite. Blandina e Marina, elas trabalhavam nesse lar e ajudavam a socorrer essas crianças. E elas convidaram Odília, que não tinha local para ficar com ela. Ela não tinha, assim, conquistas espirituais para ter um local onde ficar habitada, uma habitação no mundo espiritual. Que isso se faz pelas conquistas, né? Através do que eles chamam bônus horas, dos trabalhos, de dedicação, para ter um ambiente onde eles possam albergar aquelas pessoas que vão chegando, que vão retornando do mundo espiritual. E elas convidam Odília para ficar até que ela se ambientasse ali, naquele educandário, e poder ter um local para ficar alojada. A renovada senhora aceitou reconhecidamente, quer dizer, ela aceitou permanecer com elas, né, para trabalhar e ficar ali.
despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar um instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro, André Luiz, e a questão: por que não esclareceu Odila com respeito ao pretérito de Júlia, né? Então, André Luiz questionou por que eles não contaram logo a Odília o que tinha acontecido com o Júlio. Deixou, né, em reticências para que ela mesma pudesse, com o passar do tempo, quando estivesse preparada, entender a situação. Wanderson, boa noite, seja bem-vindo. Seria aconselhável quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar, quer dizer, eles conheciam tudo o que tinha acontecido, todos os fatos que levaram até aquele momento e aquela situação. Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Quer dizer, não explicar que Júlio estava prestes, né, a se preparar para reencarnar. Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se: mas André Luiz naquele tempo ganhava de mim, mas fazia pergunta, hein, gente? Perguntava tudo, ele não deixava passar nada. É por isso que ele é considerado o repórter do além, que trouxe para nós, né, tudo que ele queria. Mas Neu, ele perguntava tudo, qualquer coisa, ele ficava ali questionando, curioso, né? Uma curiosidade boa, saudável, uma curiosidade para entender. É interessante, porque ele ficava ali querendo entender tudo aquilo, aquele processo, e o brilhante de tudo é que ele pegou tudo isso e mandou para nós, para a gente entender. Porque se não fosse dessa forma, nós não entenderíamos, né? Nós não teríamos essa oportunidade. Vê que coisa maravilhosa. E isso são relatos reais. Não é fictício o que aconteceu não, hein, gente? Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se, quer dizer, paciente total, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que perguntam, nós ficamos tão irritados, está perguntando de novo, está perguntando, que insistência, e Clarencio com uma calma, uma tranquilidade, responde: à primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir, quer dizer, explicar tudo. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, poderia ser prejudicial, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. Quer dizer, tem situações que é melhor você não é mentir, é omitir o fato e deixar aquilo mais para frente para chegar via tona. Porque quando, não é, a pessoa se preparar para aquela condição e aquela situação, vai receber a notícia e o impacto vai ser menor. E nesse momento ela não tinha condição, ela tinha acabado de passar por um processo de transformação, de renovação, estava se fortalecendo. Se conhece todo o processo, o que levou o Júlio a chegar a essa situação de estar com este problema, ela iria fraquejar. Porque a causadora de tudo era nada mais, nada menos que a madrasta de Júlio. No passado, em vivências passadas. Veja só. Aí Neu coloca, poderia imobilizar o entusiasmo. Claro, ela iria fraquejar. Não iria ter forças para continuar fortalecendo a madrasta e auxiliar a criança, não é? Aquele espírito que estava no corpo infantil, a se recuperar.
A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Tudo demais em excesso é prejudicial. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nosso irmão. Quer dizer, eles não poderiam ali, só porque eles, considerando como mentor, tinha condições de saber, iria logo, né, dizer, não, foi isso que aconteceu e tal, querendo dar uma de superior. Tem que ser humilde, a humildade é a base de tudo, é isso que ele está demonstrando aqui. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno, quer dizer, ela vai auxiliar ele a retornar ao mundo físico através da madrasta por quem foi o motivo da causa do envenenamento do Júlio. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Se ela soubesse que ela foi algoz do filho, ela iria auxiliar no reencarne? Não iria, né? Nós ainda estamos nessa condição de inferioridade. Então, quando alguém nos fere, será que nós damos o outro lado? Como Jesus diz, dar o outro lado é esquecer a ofensa, é perdoar e auxiliar aquele que nos ofendeu. Será que nós temos essa condição? É isso aqui que ele está falando. Por isso que eles não esclareceram o que aconteceu, né? Em detalhes, colocou só assim, superficialmente. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me insatisfeito na inquirição. Espírito já elevado tem uma das qualidades primordiais, que é a sabedoria. Isso é sabedoria. A sabedoria faz com que a gente saiba calar diante de certas situações para não prejudicar mais o outro, né? Enquanto que nós, às vezes, achando que vamos ajudar, causamos mais prejuízo. E em vez de nós apagarmos o incêndio, de jogarmos água, nós jogamos gasolina para o incêndio aumentar, causando mais destruição em certas situações. E aqui o Espírito nos dá essa lição, que nós devemos sempre apaziguar, acalmar e não incendiar o coração de ninguém, né? Clarencio, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à terra. Vê que coisa linda, né? Então ele diz que a vida, né, como nós sabemos, como já dizia o poeta Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita e é bonita. É linda, é uma escola maravilhosa, onde nós estamos aqui aprendendo, meus irmãos. Cada dia é uma lição diferente.
A nossa vida não é repetitiva. Os nossos dias, cada dia nós temos um momento diferente do outro. Isso é aprendizado para nós. É como ele diz, é uma escola para cada um de nós. E nós estamos ali escrevendo a nossa história. O que foi que eu fiz hoje com o livro da minha história? A minha página hoje ficou em branco. A minha página hoje foi escrita coisas boas, ou na minha página hoje eu cometi alguns erros, né, na escrita. Como será que foi a minha página hoje do meu dia, né? Que ele diz que Odila vai perceber a necessidade do retorno, que ele reencarnando vai se recuperar mais rápido. Porque a misericórdia divina é maravilhosa quando dá a oportunidade, através da reencarnação, do espírito se renovar, né? O perispírito, e quando recebe muito amor daquelas pessoas que causaram muita dor, aí transforma. O amor, como dizia Pedro na sua primeira epístola, cobre uma multidão de pecados. O amor de mãe, então, Zulmira irá receber Júlio como filho, irá todo o amor que ele queria dela como mulher na forma de mãe. Irá transformar e restaurar aquele corpo que ficou marcado através de uma deformação espiritual na parte da garganta, né? Então, só desta maneira é que irá recuperar aquele perispírito. O amor fraterno. Bem, meus irmãos, chegamos ao término da lição da noite de hoje. Agradecemos a todos pela participação aqui conosco, por estarem aqui, não é, ouvindo esses ensinamentos. A Neu, a Silva, a Thelma, as outras que passaram por aqui, deixaram rapidamente sua presença, deram a sua contribuição, e a todos aqueles que não puderam vir. E só nos resta nesse momento agradecer ao Pai, em forma de prece, por nos ter dado uma oportunidade de, num dia como hoje, encerrarmos ele desta maneira, trabalhando em nome do Mestre, aprendendo, crescendo e evoluindo. Obrigada, Pai, por mais este momento, por mais este dia. Obrigada por esse estudo maravilhoso, que nos esclareou tanto a nossa espírito e a nossa mente, que nos fortaleceu cada vez mais. E que este momento em que encontramos aqui, ao irmos repousar o nosso corpo físico, que os nossos espíritos se libertem e possam caminhar na pátria espiritual, continuando a estudar, a trabalhar, a crescer, a aprender para o seu engrandecimento. E abençoa o lar de Thelma, de Silva, de Neuber, ao nosso lar, para que possamos estar fortalecidos e amanhã acordarmos dispostos, renovados para mais um dia de trabalho na tua seara. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, e a espiritualidade amiga nos encaminhe e nos guie sempre. Tendo à frente a equipe do nosso querido irmão Caibar, que nos fortalece com esses estudos. Pedindo a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Muita paz e uma boa noite a todos.